Bem, queridos, abra comigo essa Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Texto conhecido. Vou ler apenas um versículo. Esse texto, se você começar a ler desde o primeiro versículo do capítulo 5, ele está falando diretamente aos presbíteros e aos jovens, dando algumas instruções a respeito do estilo de vida, a respeito do modo de agir no dia a dia. Mas eu quero usar esse versículo, Deus tem falado muito comigo durante a semana, para conversar com os amados sobre outro assunto. Eu tenho visto ao longo deste ano, também dos anos que antecederam, mas este ano tem sido muito forte, um problema. E mesmo dentro do povo cristão, dentro daquelas pessoas que frequentam a igreja, seja essa ou outra igreja, e Deus ele me levou nessa semana a meditar sobre isso. Eu queria falar sobre outro assunto, mas Deus ele me levou a tratar disso porque, a meu ver, este é o campo missionário mais difícil de ser alcançado nos dias de hoje. Eu já explico por quê. Abra então comigo essa Bíblia, 1 Pedro, capítulo 5. Vou ler apenas o versículo 7, depois você pode ler o versículo do capítulo 5, que vai estar falando com você. Se você é membro dessa igreja, não tem ou não trouxe a sua Bíblia, por favor, no próximo culto, na próxima reunião, traga essa Bíblia. Eu creio que poucas pessoas, a não ser os descuidados, vão à praia hoje sem um protetor solar. Ok? Todo mundo, quando vai tomar sol, leva um protetor solar. Alguns levam bronzeador, né? Mas todos, pelo menos, optam pelo protetor solar. E muitas vezes nós vamos à igreja sem Bíblia. Se você é visitante ou está frequentando essa igreja há pouco tempo, você é livre dessa obrigação, mas como conselho também oriento você a ter uma Bíblia. E não apenas tê-la, mas usá-la. Nem queridos. A Bíblia é o manual do homem. E ontem eu estava na casa de nós, estávamos na casa de um casal de um amigo nosso. A gente ia num chá de bebê e eu fui ajudar ele a instalar o ar-condicionado. Graças a Deus que ele fez a maior parte, eu só olhei, senão não funcionaria. Mas eu brinquei com ele, porque primeiro nós instalamos o ar-condicionado e depois a gente leu o manual. Ele leu o manual, né? E ele disse, Cris, eu nunca faço isso, eu nunca leio, né, o manual. E infelizmente, a gente também faz isso com a Bíblia. E muitas vezes, a maior parte dos pedidos de oração que as pessoas procuram, buscam os pastores e obreiros dessa igreja, essas pessoas leem sem a Bíblia. Elas nem precisariam nos procurar. Glória a Deus que nos procuram, né? Mas elas nem precisariam nos procurar, porque está tudo aqui. Amém, queridos? Então, tem uma Bíblia para te entrar na igreja. Eu vou ler apenas o versículo 7, que diz o seguinte, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Amém, queridos? Feche os seus olhos, assim mesmo sentados. Papai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos porque o Senhor é fiel. Te louvamos, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelo teu carinho. Te louvamos, Senhor, pela tua perseverança. O Senhor é um Deus perseverante. Não desiste, Senhor, de nossas vidas, mesmo quando nós somos infiéis a Ti, mesmo quando nós somos adúlteros espirituais, quando trocamos, Senhor, o Senhor por outros prazeres dessa terra. Mas eu te louvo, Senhor, que os teus filhos aqui estão. E nós, meu Pai, estamos aqui nessa noite porque nós precisamos de Ti. Nós dependemos de Ti, mais do que o próprio ar que nós respiramos, mais do que a água que nós bebemos, nós precisamos de Ti. Por isso, Papai, eu coloco mais uma vez essa noite na Tua presença, Espírito Santo, me rendo aos Teus cuidados, te peço, Papai, que seja o Senhor e somente o Senhor a continuar falando conosco. O Senhor bem me conhece e sabe que eu de mim mesmo não tenho nada a oferecer, mas a Tua palavra que é viva, pura, eficaz e poderosa, pode transformar as nossas vidas nessa noite. Por isso fala conosco, meu Pai, nessa noite, continua falando. Sei que o Senhor já tem falado através dos louvores, através do que foi falado aqui, da palavra lida, das orações. O Senhor é um Deus que opera em todo o tempo. Mas nós também sabemos que o Senhor é um Deus galardoador daqueles que te buscam, um Deus que sempre gosta de acrescentar coisas novas, que sempre gosta, Senhor, de colocar a última cereja no bolo. E por isso que nessa noite nós nos colocamos, Senhor, diante da Tua cruz, nos rendemos, meu Pai, aos Teus pés, abrimos o nosso coração e te pedimos, Espírito Santo, toca-nos nessa noite. Como foi falado aqui no início do culto, que não seja mais um culto de missões, mas que nós sejamos primeiros, meu Pai, resgatados
para que aí nós possamos, Senhor, estar preparados a alcançar outros. Deus nos ensina, Senhor, a viver o teu evangelho, que é simples. Nos ensina, Senhor, a praticar as coisas que o Senhor nos ensina no nosso dia a dia, na nossa vida normal, cotidiana, Senhor. Que nós possamos ser fiéis, que nós não venhamos ser adeptos da mentira, que nós venhamos, Senhor, trabalhar, Senhor, como diz a tua palavra, como se estivéssemos trabalhando para o Senhor. Espírito Santo, o Senhor tem ampla e total liberdade nesse lugar. Esse lugar é teu, esse momento é teu. Por isso faz a tua obra em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês hoje sobre o campo missionário mais difícil de ser alcançado. Aqui alguns países foram representados, mas eu não vou falar de nenhum deles. Eu não vou falar da Somália. Tenho amigos na Somália, tenho um casal de missionários que trabalham na Somália, com refugiados somalis, e me contam histórias terríveis do que tem acontecido naquele país. Pessoas estão sendo mortas todos os dias, apenas por serem acusadas de acreditarem em Jesus. Também não vou falar da Índia, onde meninas são vendidas pelos próprios pais, meninas de 5, 6, 7 anos, para serem escravas sexuais. Meninas que aos 9, 10 anos já têm que passar por cirurgias de reconstrução do seu corpo, para que possam ser revendidas novamente por Deus. Glória a Deus que a igreja apoia um ministério chamado MCM, uma ONG, que tem orfanatos, que auxilia orfanatos, que mantém orfanatos na Índia, e com o dinheiro das ofertas das pessoas que se envolvem, eles compram essas meninas que estão se prostituindo e levam para orfanatos cristãos. Mas não vou falar sobre a Índia, não vou falar sobre o Sudão, nem sobre o Sudão do Sul, onde cristãos são mortos a golpes de facões e enxadas, onde cristãos são queimados vivos. Também não vou falar do Iraque ou do Afeganistão, onde recomeçou uma terrível guerra santa, onde o Estado Islâmico tem entrado em casa de cristãos, e inclusive de não cristãos, pessoas que apenas são acusadas de serem contrárias ao islamismo, e pessoas que estão sendo queimadas vivas, pessoas que, pais e mães, que veem os seus filhos serem mortos. Não vou falar da Síria, a Síria está terrível, queridos. Eu recebo muitos informativos de missionários por causa da Jocum, e eu recebi uns 2 meses atrás que eu não consegui chegar até o final, porque mostrava crianças da idade do meu filho e um pouco maiores, sendo mortas na frente dos seus pais. E os pais tinham ainda uma última oportunidade de renunciar à sua fé. E quando um pai ou uma mãe falavam, não, eu acredito em Deus, eu acredito que Jesus é o Filho de Deus, essas crianças eram mortas na frente dos pais. Depois os pais eram mortos. Coisas que eu recebo que eu não tenho coragem de compartilhar, não compartilho, apenas oro e choro. Mas eu não vou falar sobre esses países, não quero falar sobre tantos outros países nessa noite, onde nesse exato momento as pessoas estão sendo mortas. Para mim, e atualmente, o campo missionário mais difícil de ser conquistado é o coração do homem. Não estou falando, é claro, do órgão composto por tecidos, nervos e veias, que cabe no nosso corpo. Também não estou falando do coração espiritual, o espírito do homem. Nessa noite eu queria falar sobre um sintoma que tem atacado cristãos e não cristãos, que é a ansiedade, ou a preocupação em excesso. A ansiedade tem sido o mal do século. A ansiedade tem provocado depressão. E segundo a medicina e a psicologia, a ansiedade, a preocupação em excesso, ela tem causado problemas psíquicos, problemas na mente. Pessoas estão ficando transtornadas, paranoicas, estão tendo problemas mentais por causa da ansiedade. A ciência e a psicologia também dizem que a ansiedade, a preocupação em excesso, tem causado também problemas somáticos, problemas que atacam a saúde, que atacam o corpo físico das pessoas. Na Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos e seus aliados lutaram contra o Japão e a Alemanha, calcula-se que em torno de 300 mil soldados norte-americanos morreram. Durante também esse período, calcula-se que 2 milhões de civis norte-americanos morreram com consequências ligadas à ansiedade.
A ansiedade tem feito com que pessoas consumam ansiolíticos em grande excesso. Os ansiolíticos mais conhecidos geralmente estão na lista dos 10 remédios mais comercializados no Brasil. Sem falar naqueles que hoje se compra pela internet. Existe um comércio clandestino, desde anabolizantes, remédios para emagrecer e ansiolíticos, através do Facebook. E a ansiedade, queridos, tem feito com que pessoas tirem a sua própria vida. A ansiedade tem feito com que pessoas, elas andem cabisbaixas. Pessoas se tranquem nos seus quartos. Pessoas não venham mais à igreja, porque estão extremamente preocupadas, seja com o país, com o filho, com a saúde. E tem pessoas, queridos, que estão tão acostumadas a andarem ansiosos, a ficarem preocupados, que quando não tem com o que se preocupar, elas criam alguma preocupação. Pessoas que têm buscado um problema quando não tem. Pessoas que vivem reclamando da vida. Pessoas que alimentam a sua ansiedade com jornais, com páginas policiais de jornais, com programas de TV policiais. Pessoas que têm alimentado a sua ansiedade com livros, com revistas, que só falam de problemas, que estão alimentando o lado negro e sofrido da sua alma, com notícias que a fazem sofrer. Tem uma fábula que diz que um dia uma estrela chegou para o Sol e disse: Sol, você não está fazendo bem o seu trabalho. E o Sol perguntou: mas por que você está dizendo isso? E a estrela disse: olha, eu andando pelo mundo, eu encontrei muitos lugares onde há escuridão. Você não está fazendo bem o seu trabalho. E a fábula conta que o Sol ele começou a rodear o mundo, começou a procurar essa escuridão. E ele voltou e disse: estrela, não encontrei nada. E qual a conclusão que ele chegou? Onde ele chegava? A escuridão desapareceu. Ele era o Sol. E queridos, quando eu ouvi essa fábula, já faz tempo, eu pensei: Deus, é assim que nós como cristãos e cristãs devemos ser. A Bíblia fala que quando Davi, jovem Davi, ele chegou naquela batalha, você conhece a história mais do que ninguém. Quando Davi ele chegou naquela batalha, ele viu o gigante Golias insultando o nosso Deus. Davi ficou irado. Ele disse: olha, o que o rei fará? O que vocês farão com quem matar esse incircunciso filisteu? Esse homem que está aqui atacando o exército de Deus vivo. Davi, quando ele olhou os soldados fugindo de medo de Golias, ele ficou indignado. E Davi começou a perguntar: o que farão com quem destruir esse gigante? O que farão com quem ganhar essa batalha? Davi ele não fugiu, ele veio com essas perguntas. E ele falou para tantas pessoas que as palavras de Davi chegaram aos ouvidos do rei Saul. Davi ele teve uma linguagem diferente. Ele não chegou reclamando, ele não chegou murmurando, ele não chegou dizendo: olha, esse homem é invencível. Não. Ele se alimentava na sua vida de intimidade com Deus. E quando ele chegou diante de um grande problema, ele teve palavras diferentes dos demais. Se nós olharmos também no Antigo Testamento, quando os espias foram enviados para espiar a terra de Canaã, a Bíblia fala que Josué e Caleb vieram com um discurso diferente dos outros 10. E eles tinham visto a mesma coisa. Enquanto os 10 espias incrédulos estavam falando dos problemas, dos gigantes, que a terra era maldita, que a terra engolia os seus moradores, que eram cidades fortificadas, Josué e Caleb mostravam os frutos e diziam: nós podemos vencer essa batalha. Eu não vou perguntar para você, mas eu pergunto para mim: de que lado que eu estou? Será que eu estou do lado de Josué e Caleb? Será que eu estou do lado de Davi? Quando eu vejo uma situação difícil, eu venho com uma ideia diferente, eu venho com palavras diferentes? Ou será que eu sou esse tipo de pessoa? Você não precisa levantar a mão, não precisa responder, que só vê o lado negativo das coisas. Pessoas que reclamam: ninguém se preocupa comigo, ninguém se importa comigo, ninguém está vendo a minha situação, ninguém está vendo o meu problema, ninguém se preocupa comigo. Aqueles há uns meses atrás eu passei por um período muito difícil, uma espécie de depressão, eu acredito, problema espiritual, emocional muito forte. Eu estava inclusive instável emocionalmente. E eu lembro que eu olhava para o Facebook e dizia: Deus, tantos amigos do Facebook,
Eu lembro que eu olhava para o WhatsApp o tempo todo dando notificações de mensagens, dizia: Deus, tantos amigos, mas ninguém me liga, ninguém se tocado para me buscar e perguntar se eu estou precisando de um abraço. E eu comecei a questionar com Deus, e Deus usou essa situação para duas coisas: primeiro, para mostrar quem Ele é, e segundo, para mostrar o meu pecado. Primeiro, Deus disse: Cristiano, lembra de José? José estava na prisão, depois de 11 anos como escravo, foi parar na prisão injustamente. Só que José não ficou reclamando da vida. Só que eu lembrei que José lhe depositou a sua confiança no homem. Ele depositou a sua confiança no copeiro do rei. Quando ele foi usado por Deus para desvendar o sonho do copeiro e do padeiro, e os sonhos se realizaram, ele disse para o copeiro: olha, não esqueça de mim quando você chegar na presença do meu Senhor. Diga que eu sou inocente. E José ele colocou aquela expectativa naquele homem, e ficou mais 2 anos na prisão. Isso me intriga. Eu fico pensando: Deus, por que o Senhor fez com que José ficasse mais 2 anos na prisão? E a única resposta que eu obtive é de que se José saísse 2 anos antes, ele voltaria para a casa de Potifar. Ele não iria para o palácio. José não estava preparado para ser governador. A crise ainda não tinha chegado naquele momento onde seria necessário um homem para administrar aquela região. Então Deus ele permitiu que José ficasse um pouco mais na prisão, para aprender a confiar em Deus e para aprender que tudo tem um momento certo. Essa foi a primeira coisa que Deus me ensinou quando eu me senti abandonado. A segunda coisa que Deus me ensinou, e Ele foi muito forte comigo, Ele disse: Cristiano, você reclama que ninguém te liga, que ninguém está percebendo que você está precisando de uma palavra amiga? Quantas vezes você já fez o mesmo? Eu parei para pensar: Senhor, quantas pessoas passaram ao meu redor? Quantas pessoas sentaram nessas cadeiras? Quantas pessoas sentaram do meu lado? E que eu cumprimentei, às vezes aquela pessoa está precisando de uma palavra, ou de alguém que perguntasse se você está precisando de alguma coisa. Eu não fiz. E depois eu queria cobrar aquele que cabia. Deus me ensinou isso, Deus. E eu e você precisamos aprender a não depender do homem ou da nossa própria força, mas depender de Deus. Eu não quero que você me responda, mas eu quero perguntar: o que tem deixado você ansioso ou ansiosa nessa noite? O que tem tirado a tua paz? O que tem tirado o teu sono? Tem um texto que eu já li muitas vezes aqui, que está em Filipenses capítulo 4. Você não precisa ler, depois eu vou ler outros textos para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4 diz o seguinte: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Paulo está dizendo: ó Filipenses, ó Crescimenses, não andem ansiosos por coisa alguma. Ao invés de andar ansiosos, aprendam a trocar a sua ansiedade, a ansiedade de vocês, pela paz de Deus que excede todo entendimento. Pastor, como eu faço isso? Acabei de ler. Ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Ao invés disso, façam com que Deus conheça todos os seus pedidos, as suas necessidades, com oração, com súplica, que é a oração da alma, que é a oração com sentimento, com verdade, e com ação de graças, com agradecimento no coração. Quando Deus ele observar isso em mim e você, Ele vai mudar a sua paz, a paz que excede todo entendimento. E Ele diz aqui em Filipenses que essa paz guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa paz vai guardar o nosso sentimento, e essa paz ela vai guardar o nosso entendimento, vai guardar os nossos pensamentos. Mateus 11, 28 é um texto que você conhece muito bem também. Ele diz o seguinte: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Maravilhoso isso, queridos. Nós geralmente ficamos apenas no primeiro versículo 28, primeiro que eu li. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Glória a Deus, é só ir a Jesus e Ele vai dar descanso. Não para por aí. Ele diz o seguinte: tomem sobre vocês o meu jugo. Se você não sabe o que é jugo aqui, se chama canga. Era usado para cangar, dizia aqueles terópolis onde eu cresci. Tem outras palavras que são usadas também. Ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Aprender com Ele, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão então o descanso para suas almas. O que é que eles tomaram o jugo de Jesus? Primeiro é ser servo. Depois é aceitar os seus preceitos, os seus ensinamentos contidos na palavra de Deus. E ele termina dizendo, no versículo 30, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe o que Jesus está dizendo, queridos? Olha, você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que está levando o jugo do pecado, vinde a mim. Troque o seu jugo com o meu, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Porque aquilo que eu proponho para vocês é melhor do que aquilo que vocês têm hoje. Queridos, é engraçado que esse texto ele não foi simplesmente escrito ou dito, proferido por Jesus para pessoas que não seguiam. Jesus falava com seus discípulos. Ou seja, eu e você precisamos aprender a trocarmos o nosso fardo. E queridos, um dos fardos talvez mais pesados que as pessoas têm levado hoje, têm carregado, é o peso dos pecados. Salmo de número 32, um salmo de Davi, a partir do versículo 3 diz: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como um tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não me encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis olhem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não nos atingem. Davi diz: olha, enquanto os meus pecados estavam ocultos, enquanto eu ia para a igreja e eu não pedia perdão dos meus pecados, eu definhava, o meu corpo definhava de tanto gemer. A Bíblia fala em Isaías 53 que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. Fala também que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Esse jugo de pecado que você leva, essa culpa de pecado não é mais sua. Sabe que muitas pessoas vivem dentro da igreja, mas estão carregando muitos pecados não confessados. E eu não estou dizendo para você sair por aí confessando seus pecados para todo mundo. Não faça isso, ok? Não faça isso. Tem pessoas que às vezes fazem isso e se prejudicam, porque nem todos sabem guardar segredos. Alguns até sabem guardar segredos. Só contam para o melhor amigo, que só conta para o melhor amigo, que só conta para a melhor amiga, que só conta para o melhor amigo. Então todos os melhores amigos da cidade sabem do seu pecado. Não estou dizendo para você fazer isso. Estou dizendo para você criar coragem. A minha avó chamava de vergonha na cara. E dobrar o seu joelho e dizer: Deus, me perdoa, porque eu tenho pecado aqui, ali e acolá. E eu não quero mais andar com esse jugo sobre os meus ombros. E você não precisa mais andar com este jugo. Porque em João capítulo 19, versículo 30, Jesus disse, antes de morrer, foi a sexta palavra que Jesus disse na cruz. Conte depois em casa. Ele disse: está consumado. Em grego era tetelestai. E queridos, essa palavra, ainda que seja uma palavra que não é muito conhecida hoje, os estudiosos, eu não vi na época, não sei, mas os estudiosos, mais de uma fonte, claro, eu pesquisei, dizem que era uma palavra muito comum na época, no grego, tetelestai. E quem que usava essa palavra? Os sacerdotes. Na época você sabe que para pedir perdão a Deus haveria necessidade de um sacrifício de um animal. Então o sacerdote, quando ele recebia um animal para o sacrifício, para ser usado em sacrifício, ele examinava aquele animal, examinava de todos os ângulos, e quando o sacerdote observava que esse animal não tinha defeito, portanto era válido para o sacrifício
sacrifício, ele dizia, tetelestai, não encontramos defeito. Essa palavra também era usada por artistas na época. Um artista, um escritor, quando terminava sua obra, ele falava, tetelestai, está terminada a obra. Também era usada por mercadores, quando eles vendiam em parcelas, quando vendiam no tradicional fiado, e quando a pessoa pagava a última parcela, recebia um recibo, que começava com a primeira palavra, tetelestai, tudo está pago. Também era usado por juízes, quando ele terminava de dar uma sentença, ele dizia, tetelestai, a justiça foi feita. E o mais bonito de tudo, essa palavra tetelestai, também era chamada de recibo ou de escrita de dívida. Quando um homem ele era preso, ele era colocado numa prisão, a sua sentença era escrita num papel. Esse papel era pregado na porta da cela, e lá estava escrito o crime que ele cometeu, lá estava escrito a sentença que ele havia sido condenado. E quando esse preso então era liberto com aquela sentença, aquele escrito de dívida, eles colocavam a palavra tetelestai, pagou totalmente a dívida, e entregavam para aquele prisioneiro. E ele podia andar descansado, sabendo que não devia mais nada. Pastor, o que isso tem a ver com Jesus? Tem tudo a ver. Porque quando Jesus na cruz disse tetelestai, ele estava dizendo que um servo, quando terminava o seu dia de trabalho, dizia, cumpri as minhas tarefas de hoje, tetelestai. Quando Jesus disse está consumado, ele estava dizendo tetelestai, a justiça foi feita, o preço foi pago. Ele estava dizendo tetelestai, é um sacrifício aceito porque não tem defeito. Quando ele disse está consumado, ele estava dizendo tetelestai, paguei toda a dívida. Foi isso que Jesus disse. E o mais bonito, queridos, e quando ele disse está consumado, ele não estava dizendo tetelestai, paguei a minha dívida, não. Ele estava dizendo tetelestai, paguei a dívida do Cassiano, do Cristiano, do pastor Claudemir, do pastor Cléber, de você. Jesus disse, a sua dívida está paga. Você não precisa de um versículo que me confirma isso. Colossenses capítulo 2, no versículo 13 a seguir, diz o seguinte: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a tetelestai, na minha versão está escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Ele a removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Eu e você nascemos com uma dívida cravada, um escrito de dívida. E quando Jesus morreu naquela cruz, em Colossenses capítulo 2, versículo 13, está dizendo que essa escrita foi arrancada e foi pregada na cruz. O que comprova isso, queridos? Quando Jesus foi crucificado, foi colocada uma plaquetinha na cruz dele. Naquela placa estava escrito o nome dele e o pecado que ele cometeu na época. Estava escrito Jesus Cristo, trazido para o português, Rei dos Judeus. Ou seja, ele está sendo crucificado porque se apresentou como Rei dos Judeus. Porque essa era a acusação contra Jesus. A acusação religiosa era dizer que era filho de Deus. Mas os romanos não poderiam crucificar Jesus, condenar Jesus por uma lei religiosa. Então eles condenaram Jesus por uma lei civil, porque naquela época Roma dominava aquela região. Então quando ele se autoproclamou rei dos judeus, ou foi chamado de rei dos judeus, ele estava cometendo um crime político, estava corrompendo, estava infringindo, melhor dizendo, uma lei civil, e se apresentando como rei de uma área que já era dominada. E por isso que o pecado dele foi colocado naquela cruz. E os romanos naquela época foram tão míopes, e os sacerdotes judeus naquela época foram tão míopes, que eles acreditavam que o pecado era aquela plaquetinha escrita, Rei dos Judeus. Só que eles não estavam vendo que havia centenas de milhares de placas pregadas naquela cruz, onde estava escrito tetelestai, as dívidas do cristiano foram pagas. Glória a Deus. Está consumado. E essa palavra também, usada para estar consumado, ela significa presente e futuro. Quando Jesus está consumado, está dizendo está feito hoje e permanece feito. Não pode ser destruído.
Por que, queridos, que eu e você então andamos com grilhões, com cadeias, com correntes? Por que, que eu e você andamos ansiosos, preocupados com a situação do país que realmente está quebrado, preocupados com a nossa saúde, preocupados com tantas outras coisas? Pastor, quer dizer que eu vou sentar numa cadeira ou numa rede e vou dizer, ó, pastor, para não se preocupar com mais nada, vou orar e Deus vai pagar as minhas contas? Não é isso, Deus. Mas é a preocupação excessiva que tem afetado o seu corpo físico, que tem afetado a sua alma, e Jesus está dizendo para você nessa noite: está feito, está consumado, está pago, você não me deve mais nada. Diz, o bom pagador, ele não dorme quando deve alguma coisa para alguém. É assim, né? O mau pagador é aquele que atravessa a rua, é aquele que não paga mesmo. Mas o bom pagador, ele, até quando não está em atraso, ele se preocupa: tem que pagar isso amanhã, tem que pagar a semana que vem, tem esse boleto que vai vencer, tem esse cheque que vai entrar, tem a do cartão. O bom pagador, ele se preocupa. E queridos, muitas vezes nós estamos nos preocupando com os nossos pecados, que já foram pagos naquela cruz. Claro que isso não é licença para pecar, mas eu e você precisamos aprender a confiar em Deus. Pastor, você não conhece a minha situação. Eu conheço o Deus que você serve. Amém. Você não sabe o meu problema é insolúvel, não é? Para tudo tem solução. Falo que a única coisa que não tem solução é a morte. Eu falo que a morte é a solução mais simples. Morreu, está com Deus lá no céu, pronto. É simples. O contrário é que não é simples. Só que eu e você, queridos, somos cristãos e nós andamos preocupados dia e noite. Eu não vou nem fazer o exercício e perguntar quem não está conseguindo dormir de preocupação. Porque muitas pessoas não conseguem dormir, queridos. E Jesus nessa noite, Ele está dizendo para você: venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vou te aliviar. Então você vem cansado, e Ele vai primeiro trocar o fardo dele com você. E quando você quiser sair da presença dele, achando, não, está tudo tranquilo, Ele já entreguei meu fardo para ele, peguei o dele, Ele vai dizer: volta aqui, agora aprenda comigo, seja manso, seja humilde, e receba a minha paz, que vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Pastor, isso é tão bonito, mas isso não acontece na minha vida. Quem ela está? A sua dívida foi paga, e você só precisa dizer: eu aceito. Você só precisa dizer: olha, eu quero viver isso, eu não quero mais andar ansioso, eu não quero mais andar preocupado. Eu quero dizer para você que é simples assim. Basta você se arrepender nessa noite. Basta eu e você falar assim: ó Deus, eu não quero mais viver dessa forma. Eu não quero mais viver com o pé na igreja e outro no mundo, porque quem está em cima do muro leva a pedrada dos dois lados. Eu não quero mais ter essa vida sem alegria, sem paz, essa vida só de preocupação. Deus, Ele está te chamando nessa noite. Ei, para de se preocupar. Não estou dizendo para você jogar sua caixa de médico fora, tá? Se o médico receitou, não joga. Agora, se você comprou pelo Facebook, você não vai dormir essa noite no nome de Jesus e vai jogar esse remédio fora. Se o psicólogo, o médico receitou, obedeça. E olhe mais, para que você possa terminar esse remédio mais rápido. Mas eu quero orar com você nessa noite, queridos, porque eu sei que muitas pessoas dentro da casa de Deus estão preocupadas. Quantas pessoas estão passando por aquilo que eu disse que passei alguns meses atrás? Que estão dizendo: ah, ninguém se preocupa comigo, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém se importa comigo, ninguém me liga. No WhatsApp só vem piada, não vem nenhum versículo. Aqui não, graças a Deus. Se Deus não tem te dado mais do que você precisa, é porque você não tem dado a Ele mais do que você precisa. Você não tem dado a sua oração, você não tem dado o seu jejum, você não tem dado o seu coração. Nós temos orado pouco, queridos. Eu falo isso comigo. Se nós orássemos 10% da quantidade de tempo que nós ficamos no Facebook, nossa vida já teria sido transformada muito, mas muito tempo. Sabe quando você coloca alguma coisa no Facebook e espera que alguém vá lá e curta? E se ninguém curtir, você já tira. Porque o legal do Facebook é alguém curtir aquilo que você colocou. E se compartilhar, então é alegria só. Se você orasse, não se escandalize, mas Deus, Ele está com o dedinho pronto lá em cima. É você orar e pedir, Ele vai curtir. É você orar, Ele vai enviar, vai clicar em enviar. Ore mais.
de Jesus, eu coloco a vida dos teus filhos na tua presença. Deus, só o Senhor sabe, Senhor, quanta ansiedade tem aprisionado tantos corações. Espírito Santo, visita-os agora. O Senhor tem visto, Senhor, tanta tristeza. Pessoas, meu Pai, que vêm para a igreja bonitas, pessoas que vêm, Senhor, bem armadas, que vêm com um sorriso no rosto, mas que têm lágrimas no coração, feridas na alma. E nessa noite eu não aceito. E eu, em nome de Jesus, repreendo todo espírito maligno que está, Senhor, trazendo ansiedade, que está, Senhor, trazendo depressão, que está, Senhor, trazendo tristeza. E em nome de Jesus, você que me escuta agora seja curado. Em nome de Jesus, de toda depressão, de toda ansiedade, de todo câncer que foi provocado como consequência somática da sua preocupação. Eu, em nome de Jesus, intercedo agora pelos seus pensamentos. Papai, em nome de Jesus, como também diz em Filipenses capítulo 4, que nós venhamos a pensar em tudo que é bom, em tudo que é agradável, em tudo que é louvável, Senhor. E aí sim nós teremos descanso. Papai, visita cada família aqui representada, quantos casais, que homem e mulher entram aqui de mãos dadas, mas quando chegam em casa, Senhor, é só discussão e problemas. Papai, em nome de Jesus, eu intercedo agora, Senhor, pelas crianças, pelos filhos e filhas desses homens e mulheres que estão aqui. Crianças que estão tendo a sua educação terceirizada. Crianças, meu Pai, que passam mais na frente do computador, dos videogames, porque pai e mãe não tem tempo, Senhor, para estar com elas. Porque chegam em casa cansados e querem ver novela, querem ver futebol, querem dormir, enquanto os filhos ficam, meu Pai, sendo educados, discipulados de uma forma diabólica pela internet, pelos videogames. Deus, eu não aceito isso. E eu, em nome de Jesus, abençoe os teus filhos. E eu declaro: tetelestai, consumado está. A sua dívida foi paga, o seu pecado foi perdoado. Essa ansiedade não pode estar mais no seu coração. Deus, em nome de Jesus, eu os entrego na tua presença e te peço, abençoa-os. Encha, Senhor, com o teu Espírito Santo e dá a liberdade que foi conquistada na cruz. É que eu te peço, eu te agradeço em fé, em nome de Jesus. Amém, querido. Deus te abençoe.